Olá, bem-vindo ao segundo episódio do podcast Peritos, Wanderson Castilho. E eu estou aqui apresentando o nosso amigo, psicólogo, pastor, Leidmar Lopes. Muito obrigado por vir aqui, pastor. Wanderson, eu que agradeço por estar aqui, honrado mesmo pelo convite de poder conversar um pouco com você sobre temas tão importantes para a nossa comunidade. Exatamente, você vai passar toda a sua experiência de 39 anos aqui nesse tema que é o tema hoje, trazendo a tecnologia para as crianças e os adolescentes. O mal que isso vem ocasionando. Dentro do seu consultório, nesses últimos anos, qual é a diferença que você conseguiu perceber nisso? Melhorou? Piorou? Como é que está isso? Bom, nós não temos como fugir, você sabe muito bem disso, porque a sua especialidade, a tecnologia, né, a pesquisa e acompanhar esses mandos e desmandos, né, quanto à tecnologia cibernética. Ah, Para nós, dentro do consultório, ao atender pessoas, atender pacientes, atender cidadãos aqui, eu tenho percebido uma mudança muito grande. Claro que nós entendemos que o uso da tecnologia não tem como fugir mais. Todos nós precisamos, nós usamos, se tornou um instrumento de necessidade quase que, né? Verdade. Então, mas tem acontecido sim ah, algumas patologias, eu diria assim, por conta do mau uso ah, da internet, do mau uso da tecnologia. E isso tem sido fonte causadora de muitos problemas nos lares, para os pais e mesmo para adolescentes e crianças. Eu li que nos últimos 20 ou 30 anos, na psicologia, foram apareceram mais de 340 novas síndromes. Isso é um fato mesmo? É um fator aqui? Sim, é fato, né? Na verdade, são uma duplicação, né, daquilo que já existia, né? Então, a acentuação de certas patologias, e 300, 400, e você enumera isso aí, né? Porque cada caso é um caso, né? Você nunca pega tudo e coloca no mesmo saco, né? Você precisa estudar cada caso como sendo um caso. Acredito que até mesmo aquilo que você faz também, você tem lá um dorso, você tem um pattern, né? Uma linha de pensamento, mas cada caso seu deve ser um caso diferente. Diferente. Mas a minha dúvida é, será que surgiu essas doenças diferentes? Não existiam antes de 30 anos e agora são novas? Ou já existiam e os profissionais não tinham detectado isso? Ou não estava numa grande escala, como está acontecendo agora? Sim, eu acredito que de duas maneiras. Uma, algumas delas já existiam, mas eram simplesmente elas eram residentes, não manifestavam, tá? E elas acentuaram. Outras surgiram mesmo. Surgiram porque com o avançar da tecnologia e as mudanças, né, da sociedade, outras maneiras de viver também surgem enfermidades emocionais diferentes, né? Faz todo sentido. Antigamente, quantas crianças estavam com acesso a um objeto luminoso a centímetros da frente dos seus olhos? Poucas. Pouquíssimas, ou nem tinha, vamos Nenhuma, falar, nem nem tinha, tinha. nem tinha. Nem tinha. Hoje nós temos um aumento de 300% de miopia em crianças, o que não existia antes. Então faz todo sentido Todo mesmo. sentido. Na minha geração, diferente da sua geração, né, que você é bem mais jovem do que eu, Nem né, tanto, nem tanto. mas a brincadeira das crianças era correr na rua, jogar futebol, interagir com os amigos, né? Um dedão, seu topo dele. Sem o topo do dedão, bolinha de gude, paredão, pegava a bolinha, acertava o colega. Enfim, as brincadeiras eram diferentes. Hoje em dia, as crises familiares estão muito por conta da acentuação exacerbada mesmo do uso de tecnologia, porque as crianças já não correm mais. Essa semana mesmo, participando de um outro podcast, nós falávamos exatamente isso. As crianças, elas não têm até mesmo mobilidade física. A agilidade, a mobilidade física não está lá. É preocupante, Wanderson, o que está acontecendo. Imagina,
uma criança sedentária. Não existia isso. Totalmente sedentária. O número de casos de obesidade na fase infante, na fase pré-adolescente, na fase de adolescência, aumentou drasticamente. E juntamente com a obesidade, outras condições são acentuadas na vida de uma criança, né? E sem contar, né? Sem contar o número de casos de depressão, ansiedade, tá? E reclusão. Incrível. E isso, muita gente bota a culpa nos pais. Diz que os pais são os culpados. Eles não são exclusivamente os culpados disso, são? Olha, eu acredito que existe uma combinação. Uma parcela de uma culpa. parcela de culpa. Por quê? Infelizmente, com o avançar da sociedade, da tecnologia, e uma vez mais, eu faço questão de dizer isso, a tecnologia não volta mais, é daqui para frente. Tá? E com o avançar da tecnologia, eu acredito que as famílias, os pais não estavam tão preparados, ou não estavam preparados de forma alguma para os desdobramentos que a tecnologia iriam trazer na vida da sociedade, na vida da família. Não estavam, não estão ainda, né? Não estão, exatamente, não estão. Por quê? Os pais começaram a terceirizar a criação dos filhos. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, muitas coisas aconteceram. A partir da Segunda Guerra, os homens foram para a guerra, muitas mulheres foram para a indústria. Né? E isso depois continuou. Né? E, veja bem, eu acredito e acho que é válido tremendamente uma sociedade plural no sentido onde o homem e a mulher podem ser parceiros, né? Em muitos casos, né? Muitas mulheres profissionais são excepcionais. Não quero divagar muito aqui, mas simplesmente para tentar construir, fazer cimentar uma base para o que eu quero falar. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, muitas mudanças na sociedade ocorreram e algumas delas não perceptíveis. Por quê? A família ela começou a se dilacerar, principalmente aí dos anos 80, na metade dos anos 80 para frente, onde verdadeiramente muitas mulheres tiveram que sair ao campo para trabalhar também, para ajudar o esposo na manutenção da casa e tal. Isso eu estou dizendo de um modo geral, né? Claro que existem seus casos excepcionais, mas as mulheres foram estudar mais e foram buscar mais conhecimentos e tal. E quando a família surge, um filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Quantos filhos, qualquer que seja o caso, muitos não estavam tão preparados para isso. Nem presentes. E se tornaram pais ausentes. E uma paternidade ausente é um prato cheio, é um ambiente, né, de muita vulnerabilidade para as situações ocorrerem. Mas a tecnologia ela avançou muito mais na segunda metade da década de 90, os anos 2000, e eu diria talvez os últimos 10 anos, algo assim extremamente acelerado. Estourou. Puf. Eu participava, antes de 2019, de um grupo de pesquisadores, eu não, mas eu estava lá porque eu conhecia muitos deles, eu sou meio curioso quanto a isso, e a ideia é que, pelo menos nos 2019 até 2029, 2030, muita coisa iria surgir, né, como tecnologia e tal, mas só que por causa da pandemia, isso achatou completamente. E ao invés de esperar 2029, 2030, começou a acontecer em 2021, 2022, aquilo que estava previsto lá para frente. E, dito isto, a tecnologia ela é boa, mas ela é ruim. Tá? Por que ela é ruim? Quando se trata da falta de conhecimento dos pais, da família, quanto ao cuidado com os filhos. E os filhos tendo acesso muito rápido à tecnologia, muito cedo, na fase ainda de infância, criança com 4 anos, a mãe, o pai talvez não tenha paciência suficiente para criar, para cuidar do filho, para nutrir o filho, para relacionar-se com o filho, e a criança chorou um pouquinho, toma o celular, toma o iPad, vai ver o filminho, vai ver o desenho animado, vai ver isso, né? Vai brincar com o iPad, vai brincar com o celular. Então, isto é uma forma de terceirizar a criação.
Eu conheço ao longo dos anos, mesmo ao tratar famílias aí, crianças com estereótipos absurdos com relação aos pais. Por quê? Porque eles foram expostos cedo demais a isso tudo. Eu fico imaginando que existe um estudo. Se você fizer qualquer coisa 10.000 horas, você se torna um expert naquilo. Com 1.000 horas naquilo, você se torna uma pessoa entendida. A tecnologia, ela está avançando tão rapidamente que nós não estamos tendo tempo de absorver o mínimo necessário para dominar. Isso causa uma angústia, uma ansiedade, uma depressão, porque está acontecendo inteligência artificial, é um novo celular, é um novo sistema operacional que acabou de mudar, que você precisa aprender. Nós temos, no mínimo, hoje, para guardar mais de 50 senhas diferentes. E se você coloca a mesma senha para todos os seus e-mails e plataformas, está correndo um grande risco. Enorme risco. Então, já estou te colocando pressão já nisso, né? Muito bem lembrado isso aí. Tem que mudar. Mas, poxa, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Então, nós estamos falando ainda num nível de 2 pessoas adultas, em que eu estou colocando os adultos aqui. Imagina colocar essa carga 24/7 em cima das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É claro que vai surgir exatamente o que está surgindo agora. Um número muito grande com a sua saúde mental completamente debilitada. Nós estamos com 80% das famílias tendo algum tipo de problema de saúde mental. Olha, desculpa lhe interromper, claro. Aproveitando esse gancho aí, recentemente eu tratei de uma família nos procurou, e com um filho no início da sua juventude, e os pais extremamente preocupados, porque aconteceu justamente isso, terceirizaram, houve um descuido e terceirizaram a criação do filho. O menino com 14 anos de idade, e ele era viciado em redes sociais, internet e tal. Mas eu perguntei, quando é que começou? Com 7 anos de idade e tal, já não suportava mais ver a criança chorando e tal, e eu dava rápido demais. Com 18 anos, hoje, esse garoto está com 18 anos. Nós estamos falando de 10, um período de 10 anos que é dentro do contexto que você mencionou. 18 anos. Ele, extremamente estressado, ansioso, deprimido, tinha começado a fazer faculdade, abandonou a faculdade. Uma mente brilhante. Você conversa com um garoto brilhante, mas ele não tem um pingo de paciência para estar em um ambiente. Ou seja, ele é um cidadão de um mundo diferente. Ele não se adequa com facilidade a nada. Com 16 anos, teve um primeiro filho. Com 18 anos, surgiu o segundo filho. Com 18 anos também, perdeu a que era esposa para o melhor amigo, colega de internet, colega de virtual. A vida de um garoto desse, de 18 anos, está completamente comprometida. Inteiramente. E ainda, nós temos 2 novas crianças que vão vir com supostos pais que deveriam dar todo o direcionamento, completamente comprometidos. Totalmente. Essas crianças vão estar comprometidas. Então, olha a sociedade que nós... E falando aqui de um caso isolado. Mas imagina o universo de tudo isso, né? Então, acho que é muito pertinente essa conversa, é muito pertinente aquilo que você tem feito. Eu agradeço mesmo, em nome das famílias, você trazer à tona essa temática e conversar, oportunizar para conversar, pelo menos iniciar essa conversa. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, né, atrás dos bastidores, vai haver uma série dentro dessa temática aí que você está conversando. É verdade. Nós vamos falar bastante sobre isso, que o objetivo realmente é estender a mão às famílias que hoje estão completamente assim, sem nenhuma formação e sem nenhuma ajuda dentro.
Então, imagina, o núcleo familiar, ele é o fator principal para ajudar as crianças, né, os filhos. E quando um da família adoece, toda a família adoece. E quando você está no meio de um conflito, no meio de um turbilhão, de um furacão, você não tem condições de saber o que fazer. Por isso, eu realmente entendi isso, percebo que precisa criar, de alguma forma, alguma metodologia para apresentar às famílias que estão com essas dificuldades. Entenda que a tecnologia, ela realmente estraga a família, mas ela também pode ajudar. Sem dúvida. Mas também não é a única que estraga e também não é a única que ajuda. Perfeitamente. Existe todo um comprometimento de todos, conhecimento, aceitação, medicação, treinamento profissional, assim, para acompanhar. Sim. E se mostrar o caminho certo para as famílias, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Sim. Porque hoje nós estamos com uma sociedade completamente comprometida e doente. E se nós não começarmos, e aí é uma ideia que eu quero fazer para que se expanda para outros grupos e ofereçam essas ajudas a essas famílias, criando metodologias de como aplicar isso. Inclusive na própria alimentação. Eu tenho certeza absoluta que boa parte também desses comprometimentos de saúde mental das nossas crianças e adolescentes também estão envolvidos da forma errada de se alimentar. E isso, claro, é combustível. Se você coloca um combustível errado, consequentemente o seu motor não vai funcionar direito. Somado ainda a um addiction, a um vício em cima de uma rede social que já está criado, o seu algoritmo ele está desenvolvido para fazer você viciar nisso. A alimentação já está desenvolvida para que você vicie através de açúcar em cima disso. Então, todos os comportamentos hoje direcionados, né, a cada um do cidadão é um comportamento de manipulação. A indústria, existe uma indústria, né? A indústria de tecnologia, ela vende os produtos muito bem empacotados. Quando você fala sobre os algoritmos aí, não tem para onde fugir. Eles estão empacotados, programados para ter um resultado, que é de dependência. Veja, que é lógico isso, é uma empresa. Como é que uma empresa ela consegue progredir? Através de lucro. E como é que é o lucro? Os seus, né, clientes usando ao máximo possível. Sim. Pode seguir. Então, exatamente aí. E está programado justamente para fidelizar. A palavra talvez seria mas fidelizar. a fidelização é até bonito, né? Sim. Fidelizar é muito bonito. Acontece que essa fidelização se torna um vício que atinge a sua saúde, totalmente, né? Não somente da pessoa que está usando, mas existe um universo à sua volta. Por exemplo, uma criança, um adolescente, né, um pré-adolescente que esteja viciado, ele vai atingir a mãe, o pai, os irmãos, o contexto onde ele está vivendo, a escola, né, os alunos, os colegas da escola, os colegas, se tiver colegas, né? Porque eles vão ter mais colegas virtuais do que colegas presenciais. Que é um problema também, porque você não sabe quem está do outro lado. Eu acabei de postar um vídeo na qual uma delegada do Rio Grande do Norte pegou um caso a qual ela achou um adolescente de 14 anos que em jogos online começava a iludir, a influenciar outros jovens da idade dele, mais até novo ou um pouco, fazendo com que estes jovens fizessem ações libidinosas a pedido dele, tá? Para saciar o desejo deste adolescente já comprometido, doente. Ele fez 30 vítimas, das quais ele forçava, inclusive, essas vítimas a escreverem, fazerem cortes com o nome dele no corpo dessas vítimas.
Bom. através de extorsão, porque tirou fotos íntimas e tudo, senão eu vou contar para o seu pai e tudo. E está dentro do quarto, são e salvo, é assim que a família imaginava e pensava. É um psicopata social que está aí. E quantos que nós temos aí fora? Demais. Eu falo, as pessoas pensam, o pedófilo, ele é de 50, 60 anos. Não existe idade hoje para o pedófilo, para o criminoso digital. Peguei uma criança de 12 anos cometendo os crimes que eu nem imaginava que fosse uma criança. De forma com que ela sabia lidar com as palavras, com tudo. Então, esse é o grande alerta para a família. Porque a primeira coisa, a primeira ferramenta, a ferramenta mais forte de segurança que pode existir na sua vida, tanto no mundo digital quanto no mundo físico, se chama conhecimento. A partir do momento que eu estou trocando essas ideias, te alertando, existe essa manipulação, você é o pai, você é a mãe, você tem o dever de absorver essas informações e falar como é que eu posso começar a ter o controle primeiro comigo. Se você não estiver bem, você pai, você mãe, não estiver bem com você, você não vai poder ajudar os seus filhos. Sim, né? sim. E é uma consequência, uma família boa, com saúde mental boa, ela consegue também influenciar outra, que consegue influenciar outra, e nós temos uma sociedade. A gente não vive sozinho. Não. Então a necessidade de a gente expandir essa ideia de ajudar um ao outro a como eu posso primeiro me ajudar a evitar. Não adianta você falar assim, você não vai ficar ficando 8 horas na frente da tela para o seu filho, se você fica 8 horas na frente dele. Está comprovado, a criança, ela age como um exemplo. Colocaram uma criança de 1 ano e 4 meses em cima da mesa, com a mãe sentada, e o pesquisador chegou com um copo, levantou o copo e abaixou. E pegou e empurrou. Não falou nada, empurrou o copo para perto da criança. A criança seguiu o mesmo movimento. Eles fizeram 10 experimentos. A criança repetiu todas as vezes. Então ela aprende. Por aprendizado, por repetição. Repetição. A criança, ela aprende por repetição. Até os 7 anos de idade, é justamente a fase infante, onde todo o caráter dela é desenvolvido, todas as informações que ela precisa que vão desenvolver, vão desabrochar, vão desaguar na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta, vai ser tatuado na alma dela até os 7 anos de idade. Uma outra coisa interessante, desculpa, dentro desse contexto que você falou, é uma grande realidade isso, a repetição. Então não adianta simplesmente a gente falar e não fazer. 3 coisas importantes, que por causa do meu background, de onde eu venho. Claro. Tá? Conhecereis a verdade, ou seja, instrução, educar-se, conhecimento, isso, e o que vai vir também, conhecimento. Segunda, ensina a criança no caminho que ela deve andar e mais tarde ela não vai sair do curso. Ensinar demanda tempo, persistência, consistência, paciência e amor. Quando pais perdem isto, eles simplesmente entregaram os seus filhos à mercê da vida, à mercê da tecnologia. Entendeu? Então, são parâmetros para a formação de uma família, de uma sociedade, que não tem como nós corrermos isso. Tá? Não tem como corrermos isso. E ensinar demanda tempo. Eu gosto de ensinar. Você é um camarada que gosta de ensinar. Né? Você não somente é um técnico, mas você pratica isso. Se eu decido ter uma família, eu preciso entender os caminhos, as dinâmicas de uma família. Eu não posso começar a colocar menino no mundo, eu não posso começar a colocar criança no mundo e deixar aí no mundo de qualquer jeito. Então, conhecereis a verdade, tenha conhecimento, aprenda, né? E ensina a criança que ela não vai sair do curso. Pronto. E aqui está uma dica muito boa, já para passando a informação. De 0 a 7, forma o caráter, né, da criança.
Então, nós já aconselhamos, não dê celular para essas crianças. Não dê. Ah, mas vai ser uma briga e tudo. Os Não importa. coleguinhas na escola, os coleguinhas, os priminhos na família. Essa argumentação é a primeira que vem. Não importa. Se você não tiver o controle nesse momento, você não vai ter o controle mais futuramente de forma alguma. E vai ser pior. Você falou uma coisa muito interessante ainda há pouco, sobre, para a gente poder ajudar, a gente tem que se autoajudar. Aí existe a terceira, que me veio à mente novamente agora, né? Porque se eu não amar a mim mesmo, não cuidar de mim, como que eu posso cuidar de outro? Entendeu? Então, já começa, você saber que você é que domina, que você que dentro da casa ali, você pai, você mãe, é que deve mandar. E nós já estamos te dando o caminho. De 0 a 7, se você é um pai novo agora, sua esposa está grávida, ou você tem uma criança de 1 ano, 2 anos, esse é o momento. Se você deixar passar esse momento, vai ficar cada vez mais difícil. E os pais agora, que têm filhos com 14, 15 anos, que estão com seus filhos já comprometidos com saúde mental, já com um vício total em cima da tecnologia, eles têm assim, uma dificuldade maior ainda de ter o controle. Mas é obrigatório. Eu dei uma entrevista ao Fantástico no domingo passado. Sim. Sobre os garotos descobriram a inteligência artificial que podia pegar as fotos das amiguinhas da escola, que tem na rede social, que estão de biquíni ou não, com roupa, coloca na inteligência artificial, ela tira a roupa da menina. Então fica o rosto, o corpo dela, e eles começaram a mandar para a escola inteira. Esses 2 meninos que passaram para outros, os outros também pegaram. Bom, tiveram mais de também 30 denúncias numa delegacia com os pais indo. Como os pais descobriram? Porque um dos meninos se sentiu mal vendo aquilo das amigas e falou para a mãe, está acontecendo isso. Aí a mãe criou um grupo no WhatsApp, entendeu? Começaram a trocar para descobrir quem foi, até que os 2 meninos assumiram, mas na verdade já tinha espalhado para outras escolas. Então os 2 meninos, eles assumiram 2 ou 3 fotos ali, um pouco mais, mas houveram outras pessoas que daí precisam de uma investigação e tudo. E lá, então a família inteira na delegacia respondendo um processo que vão também responder processo civil e aí vai envolver dinheiro, além de toda uma expulsão da escola, a escola está envolvida. Tudo isso por falta do controle. Não, e justamente aquilo que eu ainda mencionei ainda há pouco, né? Ensinar demanda tempo, consistência, paciência, persistência, amor. Quando o pai perde o controle, para voltar atrás tem que querer muito. Tem que querer muito esforço. Muito esforço. E interessantemente é que esses casos têm aumentado muito. A inteligência artificial hoje que está acesso todo mundo aberto, as crianças, jovens, adultos, muita gente fazendo isso. Isso é perigoso demais. Muito perigoso. E veja, e uma criança sem um direcionamento, sem ter um controle, ela vai com certeza absoluta trazer problemas para a família. Então, nós já demos a ideia. Poxa, então você é pai novo, tem os seus filhos agora. Dá para controlar. Tem um controle. Não entregue nenhuma tecnologia, a telinha, a crianças de 0 a 7 anos. Segure ao máximo. Mas tá, agora, e depois do 7? Instale softwares e eu vou passar um software assim, correto para usar isso. Entenda, como eu mencionei, a maioria das coisas que hoje nós vivemos nessa sociedade, elas são feitas para nos fidelizar em algum tipo de produto, porque a empresa quer lucrar. Eu ainda me questiono sobre esse excessivo lucratividade, que se não está envolvido outros interesses também aí, através de ideologias ou o que quer que seja. Né? Então vamos nem entrar nesse... Não, hoje não. Vamos deixar... Mas eu acho que tem essa linha aí também. Sim. Agora, o ponto para os pais que... Bom, e aí? Aqueles que eu vou precisar entregar tecnologia. Como eu faço? Faça com controle. Então, você já conseguiu segurar até os 6, 7 anos? Conseguiu. Então, agora você fala, está aqui o equipamento, mas esse equipamento está sendo monitorado. Tudo que você fez aqui, eu estou sabendo. Não, eu não concordo. Então, você não vai ter. É assim ou não é? Eu preciso saber todas as suas senhas, eu preciso saber o que você está fazendo. A tecnologia te ajuda, pai.
Você pensa, poxa, meu filho está muito mais na frente na tecnologia do que eu. Não, hoje a inteligência artificial pode te colocar junto também com ele, de igual para igual. Porque, adivinhe, ele também não tem tanto conhecimento assim. Ele está simplesmente sendo um usuário da tecnologia. Ele não é o expert. Os pais pensam, meu filho é inteligentíssimo. Ele mais todos os outros. Só que essas crianças perderam seu tempo em cima ali para aprender. E você não. Você está tentando ganhar dinheiro, você está tentando fazer outra coisa. Manter a família, e tudo. Pois é. Mas olha, agora você também precisa parar um pouco. Mas a inteligência artificial também vem para ajudar. Ajuda. E aí, dentro deste software que eu vou indicar para vocês, essa inteligência artificial vai avisar palavras-chave, imagens, vídeos, fotos que você quiser colocar em cima. Excepcional. E ele vai falar, olha, está tendo bullying aqui. Isso é extremamente importante o pai saber antes do problema para chegar para o filho e falar, para. Né? Quem está fazendo? Chega, avise a escola. Então, esses são os pontos. Monitore isso. Muito importante isso que você falou, Wanderson. Poxa, eu fico muito animado, impressionado com as informações, o conteúdo que você pode e vai estar compartilhando com as famílias, né, com os pais dentro desse contexto, porque realmente é desafiador criar uma família nos dias que nós estamos vivendo. Concordo. Sempre foi. Sempre foi. Hoje está mais, sim, né? Mas hoje está mais, né? Eu tenho 3 filhos. Graças a Deus, hoje os 3 são adultos. Mas adultos no início aí dos 20 anos de idade, já passaram dos 20 anos. Eles tiveram acesso definitivo a um celular com 14 anos de idade. Crescendo, meu amiguinho já tem lá um tijolão daquele. Meu amiguinho. Bem, na casa dele é uma coisa, mas aqui em casa não. Mas fica fácil, acho que fazer dessa forma agora, vai ter sim, né, os filhos, não, eu não quero, mas a partir do momento que você já teve o controle. Sim, tive o controle. Nós tivemos, a minha esposa e eu tivemos a iniciativa de fazê-lo, quando, durante a semana, era bem regulado. Os games, né? Tinha aqueles joguinhos, né? Chegava em casa, não podia jogar todo dia da semana, não. Tinha um horário. Depois fez a tarefa? Fiz. Então tá bom, deixa eu ver. Fez mesmo. Então tá, você tem meia hora para jogar. Mas eu quero jogar 1 hora. Joga meia hora. Nós estamos falando de pais que estão controlando, né? Estamos falando de um pai que está presente, Sim, que está controlando. Presente. Isso significa o quê? Disciplina. Criança precisa ter disciplina. Quando você mencionou que a criança aprende por repetição, então ela vai aprender repetindo aquilo que ela vê. Então, se ela não vê isso, se o pai e a mãe não reforçam isso, ela não vai ter. Ela vai crescer, a Deus dará, do jeito que aprender com os amigos, os coleguinhas e tal. Então, antes dos 14, era tudo bem regulamentado, tal hora. Dia de sábado tinha ali um período só que podia brincar. E quando fizeram 14 anos, por causa da escola, a escola que eles estudaram exigia que eles tivessem um celular, né? Então nós permitimos, você pode ir para a escola com o celular, mas na hora que chegar, você coloca o celular em tal lugar. Aí depois nós fomos soltando. 14 anos, foi amadurecendo dentro dos 14 anos, foram entendendo. Hoje já são adultos. Os 3 terminaram a faculdade com 19 anos de idade. E usam a tecnologia em seu benefício. Não ao contrário, né? Joga um gamezinho, joga. Qual é o problema? O problema é o descontrole. Porque lá atrás nós começamos a ensinar como não permitir isso controlar você. Mas quando você sabe quem você é dentro, o controle que você exerce dentro de você, você controla tudo aquilo que é externo. Exatamente. Fica mais fácil porque já foi ensinado pelos pais. Exatamente. Já foi ensinado pelos pais. Exatamente. E ainda entenda que o jogo, ele não é mau. O que acontece é a excessividade disso, que daí se torna uma doença. Beber, tem gente que não quer beber, mas tem gente que bebe, né? E não tem problema nenhum, uma cerveja, um copo de cerveja. O excesso de tudo é que é o problema. Mas se você não fez já essa educação desde o início do seu filho, teu filho não tem controle. Consequentemente, ele está à mercê a todas as coisas ruins que possam vir
através de tecnologia e de influências também, né? Sim, se torna um perigo, né? Como eu mencionei aquele caso, né, da família que nos procurou, um rapaz aos 18 anos de idade, já estava com a vida completamente Comprometido. comprometida e com mais duas crianças, a vida completamente comprometida, a esposa, né, a mulher, com a vida comprometida, e o rapaz que assumiu tudo, a vida comprometida, o pai e a mãe completamente destruídos emocionalmente por conta de não ter antenado, não ter observado, não ter aprendido. Acho extremamente importante o aprendizado, e tudo que a gente aprende e coloca em prática dá um bom resultado. E esse é um ponto que eu quero falar, que é o terceiro nível que a gente falou, né? Que agora essas famílias, esses pais que se encontram, né, com o seu filho comprometido. A família está comprometida e que ela não está conseguindo ajudar. Os seus filhos estão com vários problemas. Consequentemente, você pai, você mãe também está. O que fazer? Eu já falo de cara, por experiência várias aqui. Sozinho você não vai sair disso. Então, se você não conseguiu, e não vamos culpar agora porque não conseguiu, porque ou terceirizou, ou porque não teve o conhecimento, também não foi educado. Não interessa mais, na verdade, Já né, passou. na situação que está aqui, não interessa o quê. Interessa agora a sua vontade de falar, poxa, então eu tenho primeiro me ajudar. Eu, pai, mãe, eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer? Primeiro, procurar profissionais, né, na área da saúde em cima disso aqui. Junto com o seu filho. Começa o tratamento com você, pai, com você, mãe, para poder ajudar os seus filhos. Sem você estar bem, eles não vão ficar bem. Os seus filhos estão fazendo muitas coisas erradas, se colocando em vários perigos, e isso é pedido do quê? De ajuda, de socorro. Não entenda o seu filho se drogando, se bebendo, fazendo todas as coisas que te magoam como uma forma pessoal, e sim que eles já perderam o controle. Sim. Eles já estão com patologia, estão Sim. doentes. E você sozinho não vai ajudar. Aí que eu falo, profissionais se juntando com tecnologias se juntando, você pai, você mãe, se reestruturando, agora sim com um grupo de pessoas de apoio. Isso pode ser a igreja, o grupo de apoio, profissionais. Eu não tenho dinheiro. O objetivo é esse, a gente encontrar um grupo agora, mesmo você não tendo de apoio, te ajudar a te direcionar. Mas o primeiro de tudo é você pai, você mãe, com tanta vontade e garra de eu vou querer, eu quero isso. Esse é o primeiro ponto. A decisão de mudar é fundamental. Porque ninguém consegue mudar sem se autoconfrontar. Aquilo que nós não conseguimos confrontar vai nos engolir. Mas aquilo que nós confrontamos, nós conseguimos romper com tudo isso. Então, desejo de mudar. Okay, esse é o primeiro. Desejo de mudar. Eu quero mudar. Segundo, busca de ajuda. Mas eu não tenho recurso. Tá? Por isso que existe grupos de apoio. Nos grupos de apoio sempre tem recursos para poder ajudar. Você pode até encontrar grupos que estão interessados mais nisso, no dinheiro. Mas você vai encontrar grupos que estão mais interessados na saúde, no cuidado. Por isso a importância de você, quando buscar um grupo de apoio, ter certeza, cientificar-se que aquele grupo realmente é um grupo de apoio que vai ajudar. Por isso a importância de procurar, né? Logo após, na sequência, em qualquer lugar, a gente tem até rede de relacionamento de apoio. Eu quero deixar na legenda alguns grupos sindicados aqui. É uma das ajudas nossas aqui. Aqui no Brasil, em vários lugares, temos grupos de apoio que podem ajudar as famílias nesse momento. Então, apoio para os pais. O pai quer, a mãe quer, bora, ponto de partida. Segundo, nós temos que trazer os filhos, 1 ou 2 ou 3, quantos for, se for um só, beleza, né, para curá-lo. Leva tempo? Sim. Paciência? Muita. Né? E a mamãe e o papai precisam ter muita paciência e querer ver o seu filho mudado. Entenda que seu filho está com 15, 16 anos, ele já veio
com um comportamento repetitivo, né, de forma inadequada, você não vai mudar ele em um mês. Não. O teu filho, ele vai progredir aos poucos. Sim. E a partir do momento, ele vai melhorando, a partir do momento que ele vai percebendo que os meus pais também estão Sim. melhorando. Sim, perfeitamente. Né? É um conjunto, é uma engrenagem que roda junto. Né? Progresso é justamente isso, né? Você vai passo a passo seguindo numa direção. Né? E mais importante ainda, quando você vai numa direção que você vê com o que você vai se parecer. E esse é o objetivo dessa conversa, esse é o objetivo desse podcast, porque nós queremos uma sociedade melhor. E não adianta, minha família está boa, a família sua está boa, a de todos aqui, sendo que tem a maioria passando por dificuldades, por crises, assim, que eu não conseguia mais olhar e não consigo mais deixar passar isso. Me atinge, e atinge a todos. Sim, foi feita uma experiência, achei bacana, um cientista tirou o DNA de algumas pessoas e deixaram numa sala ao lado. Sim. E essas pessoas ficaram assistindo determinados vídeos, filmes, alguns de terror, outros de amor. A partir do momento que eles começavam a ver essas imagens, o DNA de cada um deles reagiu. Isso na sala ao lado. Sim, Ou seja, eles não estavam mais no corpo do cara, mas estava separado. Mas é o DNA. Levaram a 500 quilômetros de diferença, de distância, e aí fizeram os mesmos testes. Adivinha? Havia as mesmas influências, reação distante. Que força era essa? Sem dúvida. Estava ali a comprovação. Não, olha, pesquisa excepcional essa, né? Estudo excepcional. E é exatamente isso. Quando a gente consegue ser um agente de mudança na vida de alguém, isso é fundamental. Precisa mudar de dentro para fora. Precisa mudar de dentro para fora. Uma ressignificação de mim mesmo. Um jovem, um adolescente que está passando por isso, ele precisa de ressignificação. Temos casos, vários casos, inclusive no nosso convívio, de jovens que estavam completamente off, estavam completamente desfranqueados na vida e para a vida toda. Mas o trabalho consistente, persistente com os pais e com esses, deu-lhes uma outra oportunidade. Inclusive alguns foram reencaminhados para os estudos, estão na faculdade, estudando, animados com a vida novamente. Hoje fazem uso de tecnologias de maneira consciente, adequada, entendeu? Sem embarcar nas curiosidades, né, dos logaritmos aí da vida, né? E assim, é um cidadão útil à sociedade, que é isso que a gente cria os nossos filhos, né? Para isso mesmo. E eu quero deixar assim a dica para os softwares de monitoramento. Esses softwares precisam fazer o controle não só das conversas que tem ali, mas também das ligações, da localização, dos vídeos, dos áudios, tudo isso. Você, pai, não está invadindo a privacidade do seu filho. É o seu direito, é o seu dever. Até os 18 anos, você tem a responsabilidade civil em cima dos seus filhos. Então, cabe a você. Tem muita porcaria por aí, tecnicamente falando. Muitos softwares que não atendem isso e só pegam o seu dinheiro. Mas eu, no decorrer dessa série, desse podcast, eu vou liberar o melhor software hoje para os pais terem esse acesso e esse controle. Mas, de novo, é uma parte, né, deste todo tratamento. Tem tudo isso, nós já falamos, ajuda profissional, a necessidade de você, pai, e você, mãe, entender o processo, porque o seu filho está numa situação vendado. Ele não sabe de nada, ele não tem vontade de nada, porque existem várias coisas suprimindo a vontade dele. Ele não te ajuda dentro da casa, ele só faz coisas erradas, no seu ponto de vista. Dentro do quarto, não quer sair, isolado, não se socializa. Tudo isso, e você, meu filho está indo para onde? Ele não está indo para lugar nenhum, e pior, ele está cada vez mais se afundando. Então, há necessidade da intervenção de vocês, pais,
desde que você tenha o conhecimento e também esteja, né, pronto para isso, e essa rede, né, para ajudar. Bom, eu acho que a gente já atingiu bastante, mas a gente vai continuar aí. essas conversas aqui. Muito obrigado. Quero deixar de novo o canal aqui aberto aos seus comentários, aos seus compartilhamentos, o que precisar, tá aqui. O pastor Leymar vai ajudar o que precisar. Eu também estou para ajudar o que puder ajudar. Muito obrigado. Wanderson, Até muito o obrigado pelo próximo. convite e estamos muito animados com essa jornada aí de poder ajudar e contribuir com as famílias para uma saúde melhor. Com certeza. Até o próximo episódio. Até mais.